Ao despertar para mais um dia, somos convidados a abrir os olhos não apenas para a luz que entra pela janela, mas também para a presença de Deus que ilumina o nosso coração. Assim como está escrito no Salmo capítulo 46, versículo 1, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Encontramos nele a certeza de que não caminhamos sozinhos. Cada amanhecer é uma oportunidade de renovar a fé, de reconhecer que, apesar das tempestades, o Senhor permanece inabalável como uma rocha firme em nossa vida. Quando colocamos Deus em primeiro lugar, somos envolvidos por um abrigo invisível, um lugar de segurança que nos fortalece diante de qualquer desafio. Este é o momento de silenciar as vozes da ansiedade, erguer a cabeça e sentir a paz que só o Pai pode oferecer. Não importa o peso das lutas, há um socorro que nunca falha. Permaneça comigo até o final desta oração, pois juntos vamos nos aprofundar na palavra, entregar nossa vida ao Senhor e clamar pela sua proteção, confiando que grandes coisas Ele fará hoje em nosso meio. Vamos orar. Senhor Todo-Poderoso, nesta manhã nos unimos em um só clamor para declarar que Tu és o nosso refúgio seguro e a nossa fortaleza eterna, assim como está escrito no Salmo capítulo 46, versículo 1. Viemos diante da Tua presença para entregar cada parte do nosso ser, nossas alegrias e nossas preocupações, certos de que em Ti encontramos paz e descanso. Somos gratos porque, mesmo quando o mundo ao nosso redor parece abalado, permanecemos firmes debaixo das Tuas asas. Que a nossa confiança em Ti não se abale diante das notícias ruins, das dificuldades financeiras ou dos desafios inesperados que se levantam. Enche-nos de coragem, Senhor, para caminharmos com fé e esperança, lembrando sempre que Tu és maior do que qualquer circunstância que possamos enfrentar. Pai amado, hoje escolhemos entregar o nosso coração em Tuas mãos, pois sabemos que nele estão os caminhos da vida e da esperança. Queremos começar este dia reconhecendo que cada passo só faz sentido quando é guiado pela Tua vontade. Conduze-nos pelo caminho da justiça, protege-nos dos perigos ocultos e fortalece-nos contra os ataques do inimigo. Sabemos que, assim como está escrito em Isaías, capítulo 41, versículo 10, Tu nos sustentas com a Tua mão direita fiel e nunca nos deixas sozinhos. Por isso, Senhor, removemos de nossos corações a dúvida e a insegurança e declaramos que caminharemos confiantes, porque o Senhor é a nossa fortaleza, a nossa luz e a nossa salvação. Ó Deus, clamamos para que a Tua presença nos envolva como um manto protetor neste dia. Guarda os nossos pensamentos contra a ansiedade, protege o nosso coração contra a amargura e livra os nossos olhos daquilo que não edifica. Queremos ser conduzidos pelo Espírito Santo em cada decisão, para que não sejamos guiados pelo medo ou pela precipitação, mas sim pela Tua sabedoria. Dá-nos a serenidade de confiar quando não entendemos os Teus planos e a paciência de esperar pelo tempo certo. Assim como Davi declarou no Salmo capítulo 27, versículo 14, espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Hoje, escolhemos esperar em Ti, confiando que o Teu cuidado é perfeito e o Teu amor é eterno. Senhor, pedimos que Tu sejas o nosso abrigo no meio das tempestades da vida. Ainda que os rios transbordem e os montes vacilem, queremos permanecer firmes na Tua palavra. Aumenta a nossa fé, para que não sejamos abalados pelas circunstâncias e nem pelo barulho do mundo. Ajuda-nos a enxergar além da dificuldade e a encontrar esperança no invisível. Que a Tua graça seja o nosso sustento e a Tua fidelidade o nosso consolo. Não permitas que a nossa fé se apague diante das provações, mas reacende em nós a chama da esperança, lembrando-nos sempre de que o Teu socorro vem na hora exata e nunca falha. Pai bondoso, derrama sobre nós a Tua paz que excede todo o entendimento, aquela paz que guarda o coração e a mente em Cristo Jesus, como está escrito em Filipenses capítulo 4, versículo 7. Que ao longo deste dia, possamos carregar essa paz dentro de nós, mesmo quando as circunstâncias tentarem roubar a nossa alegria. Ensina-nos a responder com mansidão, a caminhar com paciência
e a agir com amor, refletindo a tua presença em nossas atitudes. Que os nossos pensamentos estejam alinhados ao teu propósito e que as nossas palavras sejam fonte de vida e edificação para aqueles que cruzarem o nosso caminho. Senhor, somos gratos pelas pequenas e grandes bênçãos que já recebemos de Ti. O simples fato de respirarmos, de estarmos de pé e de podermos orar já é motivo de gratidão. Obrigado pela família, pelos amigos, pelo alimento e pelo abrigo. Mas também te agradecemos pelos desafios, pois sabemos que eles moldam o nosso caráter e nos ensinam a confiar mais em Ti. Dá-nos olhos espirituais para enxergar o Teu cuidado em cada detalhe da nossa vida, mesmo quando parece que nada está acontecendo. Ajuda-nos a valorizar a Tua presença acima de todas as coisas, pois sabemos que em Ti encontramos tudo o que realmente precisamos. Pai amado, pedimos que nos fortaleças contra os ataques do inimigo, que muitas vezes vem disfarçado de pensamentos negativos, de palavras de desânimo ou de portas que se fecham. Coloca sobre nós a armadura espiritual mencionada em Efésios capítulo 6, versículo 11, para que possamos resistir firmes no dia mau. Que o escudo da fé esteja diante de nós, apagando todos os dardos inflamados, e que a espada do Espírito, que é a Tua palavra, esteja em nossas mãos para vencermos qualquer mentira que tente nos afastar de Ti. Somos mais que vencedores em Cristo Jesus, e hoje proclamamos essa vitória em nossas vidas. Senhor, neste momento clamamos pela Tua proteção sobre os nossos filhos. Guarda-os em todos os caminhos, livra-os das más companhias e das armadilhas preparadas pelo inimigo. Dá-lhes sabedoria para escolherem o bem, coragem para dizerem não ao que não te agrada e sensibilidade para ouvirem a Tua voz desde cedo. Que cresçam em graça, em estatura e em sabedoria, como está escrito em Lucas, capítulo 2, versículo 52, e que sejam luz em meio às trevas deste mundo. Pedimos que a Tua mão poderosa esteja sempre sobre eles, protegendo e abençoando cada passo de sua jornada. Pai querido, também colocamos diante de Ti as nossas finanças e os nossos empregos. Abençoa o trabalho das nossas mãos. Abre portas onde parece não haver saída e dá oportunidades àqueles que estão desempregados. Concede sabedoria para administrarmos o que recebemos e generosidade para compartilharmos com quem precisa. Lembramos do que está escrito em Deuteronômio capítulo 28, versículo 12, que o Senhor abrirá o seu bom tesouro para nos abençoar em tudo o que fizermos. Que possamos experimentar essa promessa e testemunhar que Tu és o Deus que supre todas as nossas necessidades. Senhor de amor e misericórdia, apresentamos diante de Ti todos aqueles que estão enfermos, seja em nosso lar, em nossa família ou entre os nossos amigos. Pedimos que a Tua mão de cura seja estendida sobre cada vida, trazendo alívio, renovação e restauração. Assim como Jesus curou os enfermos em Mateus, capítulo 8, versículo 16 até o 17, pedimos que o Teu poder de cura se manifeste hoje, trazendo esperança aos corações aflitos. Livra-nos das enfermidades físicas, emocionais e espirituais, e enche-nos de saúde plena, para que possamos viver a vida abundante que o Senhor preparou para nós. Senhor, entregamos diante de Ti os nossos lares, pedindo que cada ambiente seja consagrado ao Teu nome e envolvido pela Tua paz. Afasta de nossas casas todo espírito de contenda, discórdia ou medo, e enche cada cômodo com a Tua presença gloriosa. Que a nossa mesa seja lugar de comunhão, onde o pão seja repartido com gratidão e a Tua palavra seja lembrada em cada refeição. Protege-nos, Senhor, de toda a seta do inimigo, e cobre as nossas portas com o sangue de Cristo, como foi feito na noite da Páscoa em Êxodo capítulo 12, versículo 23. Que a nossa casa seja um altar vivo de adoração, onde a Tua glória se manifeste de geração em geração. Pai querido, pedimos que a Tua mão poderosa nos conduza no trânsito, nos caminhos e em todas as saídas e entradas deste dia. Livra-nos dos acidentes, da imprudência e de todo tipo de cilada que possa ser preparada contra nós.
Guarda-nos quando estivermos andando, dirigindo ou viajando, e coloca anjos ao nosso redor, como está escrito no Salmo capítulo 91, versículo 11. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Que possamos sair em paz e voltar em segurança, reconhecendo que em cada passo o Senhor nos acompanha com fidelidade. Senhor amado, colocamos diante de Ti os nossos sonhos, projetos e planos. Muitas vezes fazemos planos segundo a nossa vontade, mas sabemos que é o Teu propósito que prevalece. Por isso, entregamos cada meta em Tuas mãos, pedindo que abençoes os caminhos que devemos seguir. Se alguma porta não for Tua, fecha, mas abre aquelas que vêm de Ti e que trarão frutos de esperança, crescimento e vitória. Como está escrito em Provérbios capítulo 16, versículo 3, confia ao Senhor as tuas obras, e teus pensamentos serão estabelecidos. Assim declaramos que os nossos sonhos estão seguros em Ti. Pai bondoso, pedimos que guardes os nossos relacionamentos e as pessoas com quem iremos conviver neste dia. Dá-nos sabedoria para lidar com as diferenças, paciência para ouvir e amor para perdoar. Livra-nos de contendas desnecessárias e ajuda-nos a ser instrumentos de paz em qualquer ambiente. Que possamos lembrar do que está escrito em Romanos capítulo 12, versículo 18. Se for possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Que as nossas palavras sejam temperadas com graça e que a nossa vida reflita o caráter de Cristo diante de todos. Senhor, traz sobre nós o discernimento necessário para não cairmos em armadilhas ou enganos. Muitas vezes, somos cercados por ilusões que parecem boas, mas que nos afastam do Teu propósito. Pedimos que o Teu Espírito Santo nos guie em toda a verdade, abrindo os nossos olhos espirituais e iluminando o nosso caminho. Lembramos do que está escrito em João capítulo 16, versículo 13. Quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Que não sejamos conduzidos por aparências, mas pela direção fiel da Tua palavra. Pai amado, queremos clamar por aqueles que ainda não Te conhecem e vivem distantes da Tua graça. Pedimos que toques nos corações endurecidos, que tragas arrependimento e salvação, pois sabemos que a Tua vontade é que todos cheguem ao conhecimento da verdade. Usa-nos como instrumentos para compartilhar a Tua palavra, seja com palavras, atitudes ou testemunho de vida. Que possamos ser luz para aqueles que ainda caminham em trevas, lembrando do que Jesus declarou em Mateus, capítulo 5, versículo 14. Vós sois a luz do mundo. Que brilhemos para a glória do Teu nome. Senhor, pedimos força para não desanimarmos diante das dificuldades. Às vezes, o peso da vida parece nos esmagar, mas lembramos que em Ti encontramos refúgio e descanso. Dá-nos a certeza de que, mesmo em meio ao deserto, o Senhor abre rios de águas vivas. Como está escrito em Isaías capítulo 43, versículo 19, Eis que faço uma coisa nova, agora sairá à luz. Porventura não a percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Ajuda-nos a enxergar o novo que o Senhor está preparando e a caminhar firmes até que ele se cumpra. Pai bondoso, queremos Te agradecer pelas vitórias que já conquistamos em nossas vidas. Muitas vezes, esquecemos de olhar para trás e reconhecer quantas vezes fomos socorridos pelo Teu amor. Hoje, decidimos lembrar de cada livramento, cada provisão e cada resposta de oração que recebemos de Ti. Sabemos que se chegamos até aqui, foi pela Tua mão e pela Tua graça, e que o mesmo Deus que nos sustentou no passado continuará a nos sustentar no presente e no futuro. Que a nossa boca não se cale em gratidão, pois grande é a Tua fidelidade. Senhor, oramos por aqueles que estão passando por lutas silenciosas, que ninguém conhece, mas que o Senhor vê em detalhes. Consola os corações angustiados. Fortalece aqueles que choram em secreto e dá esperança àqueles que estão à beira de desistir. Que a Tua presença seja como bálsamo que cura as feridas invisíveis e traz alívio imediato. Assim como está escrito em Mateus capítulo 11, versículo 28, Vinde a mim,
todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Que hoje essa promessa se cumpra em nossas vidas e na vida daqueles que tanto precisam. Pai eterno, encerramos esta parte da oração entregando a Ti todo o nosso ser e tudo o que temos. Declaramos que o Senhor é a nossa fortaleza, o nosso refúgio seguro e a nossa esperança inabalável. Que o Teu Espírito Santo permaneça conosco ao longo deste dia, guiando-nos em cada decisão e guardando-nos em cada passo. Que não apenas hoje, mas em todos os dias da nossa vida, possamos viver para a Tua glória, testemunhando do Teu amor e proclamando a Tua fidelidade. Confiamos que a Tua presença nos acompanha, que a Tua voz nos guia e que o Teu amor nos sustenta para sempre. Senhor, neste momento levantamos nossas vozes para pedir direção em nossas escolhas. Muitas vezes, nos deparamos com decisões que parecem pequenas, mas que podem mudar o rumo de nossas vidas. Pedimos que o Teu Espírito Santo nos conduza em cada passo, iluminando o caminho certo e afastando-nos dos atalhos perigosos. Assim como está escrito em Provérbios capítulo 3, versículo 6, reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Que cada escolha de hoje esteja alinhada à Tua perfeita vontade. Pai de bondade, entregamos em Tuas mãos os nossos relacionamentos familiares, pedindo que sejam fortalecidos em amor, respeito e união. Ajuda-nos a honrar os nossos pais, como está escrito em Êxodo capítulo 20, versículo 12, e a criar os nossos filhos no caminho da verdade. Que não falte perdão em nossos lares e que as diferenças não se tornem muralhas, mas oportunidades de crescimento. Que o Teu amor seja o elo que une nossas casas e que o Teu Espírito sopre paz sobre todos os lares representados nesta oração. Senhor amado, pedimos que guardes as nossas emoções, pois tantas vezes somos abalados pelo que ouvimos ou sentimos. Livra-nos da angústia que tenta nos paralisar, da ansiedade que rouba o nosso sono e da tristeza que enfraquece a nossa fé. Dá-nos equilíbrio e saúde emocional, para que possamos permanecer firmes diante das pressões do dia a dia. Assim como está escrito em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Pai eterno, pedimos pela nossa vida espiritual, para que possamos crescer em intimidade contigo. Ajuda-nos a ter disciplina para buscar a Tua palavra diariamente, a perseverar na oração e a cultivar um coração adorador. Livra-nos da frieza espiritual e renova em nós a chama do primeiro amor. Que possamos declarar como Davi no Salmo capítulo 42, versículo 1. Assim como o cervo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por Ti, ó Deus. Que essa sede nunca se apague dentro de nós. Senhor, oramos pelas nossas autoridades, sejam elas políticas, sociais ou espirituais. Dá-lhes sabedoria, temor e responsabilidade para governar com justiça. Que os líderes desta nação sejam instrumentos de paz e de transformação, e que os pastores e líderes espirituais sejam guiados pelo Teu Espírito Santo. Está escrito em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 1 até o 2, que devemos orar por todos os que exercem autoridade, para que possamos viver em paz e piedade. Por isso, entregamos cada autoridade em Tuas mãos. Pai bondoso, pedimos pela nossa comunidade e pelos vizinhos que nos cercam, que sejamos canais de bênção onde vivemos, demonstrando amor e cuidado. Abençoa cada família ao nosso redor, trazendo paz às ruas, segurança aos bairros e harmonia entre as pessoas. Que sejamos sal e luz em nossa vizinhança, refletindo a Tua bondade em cada gesto. Assim como está escrito em Mateus capítulo 22, versículo 39. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Que essa palavra se cumpra em nossas atitudes diárias. Senhor, lembramos neste momento daqueles que enfrentam guerras, perseguições e injustiças. Traz consolo às famílias que perderam seus lares, esperança àqueles que estão em refúgios e coragem àqueles que permanecem firmes mesmo em meio à dor. Que a Tua justiça prevaleça e que a Tua paz, que excede todo entendimento,
alcance nações inteiras. Como está escrito em João, capítulo 16, versículo 33. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Pai eterno, colocamos diante de Ti os jovens desta geração. Livra-os das armadilhas da internet, das influências que corrompem e da pressão de um mundo que valoriza mais as aparências do que o coração. Enche-os do Teu Espírito, dá-lhes clareza sobre quem são em Ti e fortalece a sua identidade em Cristo. Que eles sejam exemplos de fé, coragem e amor, assim como Timóteo foi, mesmo em sua juventude, conforme está escrito em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 12. Senhor, intercedemos também pelos idosos, aqueles que carregam consigo histórias, experiências e fé acumulada ao longo dos anos. Dá-lhes saúde, dignidade e alegria, e que nunca se sintam abandonados. Que possamos honrá-los e aprender com a sabedoria que trazem, lembrando do que está escrito em Provérbios capítulo 16, versículo 31. Coroa de honra são as cãs, a qual se acha no caminho da justiça. Que sejam cuidados e amados por suas famílias e pela comunidade. Pai de misericórdia, pedimos por todos os que trabalham em hospitais, escolas, repartições públicas e serviços essenciais. Dá-lhes força para cumprir suas funções com ética, coragem e dedicação. Protege-os dos perigos, livra-os do desânimo e recompensa-os pelo esforço. Que os profissionais de saúde sejam instrumentos de cura, os professores de transformação e todos os trabalhadores sejam sustentados pelo Senhor. Lembramos do que está escrito em Colossenses capítulo 3, versículo 23. E tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens. Senhor, pedimos pela vida financeira de cada um de nós. Ensina-nos a sermos administradores fiéis e a colocarmos o nosso coração em Ti e não no dinheiro. Ajuda-nos a viver com contentamento, sem cobiça, confiando que Tu és o nosso provedor. Assim como está escrito em Mateus capítulo 6, versículo 33. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Que possamos viver essa promessa com fé e gratidão. Pai eterno, clamamos pela restauração dos casamentos que estão enfraquecidos, pela reconciliação entre aqueles que se afastaram e pela renovação do amor que foi perdido. Que o perdão seja maior do que as feridas e que a graça do Senhor cubra toda a mágoa. Assim como está escrito em Marcos capítulo 10, versículo 9. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Que a Tua presença seja o alicerce sólido de cada união. Senhor, pedimos também que nos ajudes a ser generosos. Muitas vezes, guardamos o que temos com medo do amanhã, mas queremos aprender a repartir com aqueles que precisam. Dá-nos um coração disposto a compartilhar o pão, a oferecer ajuda e a estender a mão. Lembramos do que está escrito em Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 35. Mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Que sejamos instrumentos de provisão e esperança para os que nos cercam. Pai de amor, pedimos que nos livres da tentação de viver pelo orgulho, pela vaidade ou pelo desejo de reconhecimento humano. Ajuda-nos a andar em humildade, lembrando que tudo o que temos e somos vem de Ti. Que possamos declarar como Paulo, em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 10. Mas pela graça de Deus sou o que sou. Que o nosso coração esteja sempre disposto a servir e a glorificar o Teu nome em tudo. Senhor, intercedemos por todos os que estão presos, seja em cadeias físicas ou em prisões emocionais e espirituais. Traz libertação, cura e transformação para aqueles que clamam por uma nova oportunidade. Que eles encontrem em Ti a verdadeira liberdade, como está escrito em João capítulo 8, versículo 36. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Que essa promessa seja real na vida de muitos hoje. Pai bondoso, pedimos pela proteção contra desastres naturais, violência e tragédias inesperadas. Sabemos que não temos controle sobre o amanhã, mas descansamos na certeza
de que o Senhor guarda os que confiam em ti. Que o teu escudo esteja sobre nossas vidas, impedindo que o mal prospere. Como está escrito no Salmo capítulo 121, versículo 7, o Senhor te guardará de todo o mal, guardará a tua alma. Senhor, oramos por aqueles que vivem nas ruas, sem abrigo, sem alimento e sem esperança. Toca seus corações, levanta pessoas para ajudá-los e traz restauração às suas vidas, que encontrem dignidade, cuidado e novas oportunidades. Ajuda-nos a não sermos indiferentes à dor do próximo. Lembrando que em Mateus capítulo 25, versículo 35, o Senhor disse: Tive fome, e destes-me de comer, tive sede, e destes-me de beber, era estrangeiro, e hospedastes-me. Pai amado, encerramos esta parte da oração reafirmando que Tu és o nosso refúgio e fortaleza, como está escrito no Salmo capítulo 46. Declaramos que não temeremos, ainda que a terra se mude e os montes se transportem para o meio dos mares, porque em Ti estamos seguros. Guarda-nos neste dia e fortalece a nossa fé para que possamos caminhar em confiança e esperança, proclamando que o Senhor é a nossa torre forte, nosso abrigo seguro e a nossa eterna salvação. Senhor, nesta manhã renovamos a nossa esperança em Ti, certos de que a Tua fidelidade nunca falha. Ainda que enfrentemos dias difíceis, sabemos que em Ti encontramos descanso e força. Dá-nos coragem para seguir em frente quando tudo ao nosso redor parece desabar. Que possamos lembrar constantemente do que está escrito no Salmo capítulo 46, versículo 2. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares. Pai eterno, guarda os nossos pensamentos contra as vozes do medo que tantas vezes tentam nos paralisar. Que a nossa mente esteja protegida pela Tua palavra e que possamos meditar de dia e de noite nas promessas que o Senhor já nos deu. Ensina-nos a rejeitar as mentiras do inimigo e a substituir cada dúvida pela certeza da Tua presença. Assim como Josué foi fortalecido, queremos ouvir hoje a Tua voz em Josué, capítulo 1, versículo 9. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Senhor amado, pedimos que este dia seja marcado por vitórias espirituais e por sinais da Tua bondade. Queremos caminhar atentos às oportunidades de testemunhar o Teu amor, seja em palavras ou em atitudes. Que os nossos olhos se abram para perceber cada detalhe do Teu cuidado e que os nossos lábios sejam rápidos em dar glória ao Teu nome. Ajuda-nos a viver o que está escrito em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Pai de amor, queremos apresentar diante de Ti as nossas fraquezas. Reconhecemos que sem Ti nada podemos fazer e que dependemos totalmente do Teu Espírito para permanecermos firmes. Quando nos sentirmos fracos, que possamos lembrar do que Paulo declarou em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Que o Teu poder se manifeste em nós e que sejamos fortalecidos para cumprir o propósito que tens para nossas vidas. Senhor, clamamos pela nossa fé para que não seja abalada pelas circunstâncias ou pelos ventos contrários. Aumenta a nossa confiança em Ti, mesmo quando não vemos saída, lembrando que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem, como está escrito em Hebreus, capítulo 11, versículo 1. Que possamos andar por fé e não por vista, confiando sempre que os Teus planos são maiores que os nossos. Pai eterno, pedimos que o Teu Espírito Santo nos ajude a discernir a Tua voz no meio do barulho do mundo. Que saibamos reconhecer quando é tempo de avançar, quando é tempo de esperar e quando é tempo de silenciar. Que a Tua voz seja clara, como a de um pastor que guia suas ovelhas, lembrando o que Jesus disse em João capítulo 10, versículo 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem. Dá-nos sensibilidade para obedecer prontamente a Tua direção. Senhor amado,
pedimos que enchas o nosso coração de alegria verdadeira, aquela que não depende das circunstâncias, mas que vem diretamente da tua presença. Afasta de nós a tristeza que enfraquece, a frustração que desanima e a angústia que oprime. Que possamos viver a alegria mencionada em Neemias, capítulo 8, versículo 10. A alegria do Senhor é a vossa força. Que essa alegria seja a nossa força neste dia, fortalecendo-nos em cada passo que dermos. Pai querido, pedimos que o teu amor seja derramado abundantemente sobre nós e que possamos transmiti-lo a todos que encontrarmos. Livra-nos de julgamentos precipitados, de palavras duras e de atitudes egoístas. Que o teu amor nos transforme por completo e faça de nós instrumentos de reconciliação e de paz. Está escrito em 1 João capítulo 4, versículo 18. No amor não há temor. Antes o perfeito amor lança fora o temor. Que esse amor perfeito nos encha e nos guie. Senhor, ajuda-nos a permanecer firmes mesmo quando formos provados pelo fogo da adversidade. Que a nossa fé seja mais preciosa que o ouro provado, como está escrito em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 7. Que cada prova que enfrentarmos seja oportunidade de crescimento, de amadurecimento e de dependência total em Ti. Sustenta-nos para que não desanimemos e para que possamos olhar para o futuro com esperança e confiança. Pai amado, concluímos esta parte reafirmando que Tu és o nosso socorro presente em todas as horas. Que a Tua presença nos acompanhe neste dia e em todos os dias de nossas vidas, guardando-nos do mal, sustentando-nos na fraqueza e enchendo-nos de paz e esperança. Declaramos que confiamos plenamente no Senhor, que é o nosso refúgio, a nossa fortaleza e o nosso libertador. Que vivamos cada instante debaixo da Tua graça e da Tua fidelidade, certos de que em Ti somos mais que vencedores. Obrigado, Senhor, por nos ouvir. Obrigado porque sabemos que o Senhor está conosco em todos os momentos e que nunca nos abandona. Que possamos viver este dia com gratidão e alegria, sabendo que estamos debaixo da Tua graça. Que possamos começar o dia com esta oração da manhã e continuar a caminhar na Tua presença, colocando Deus em primeiro lugar em tudo o que fizermos. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Se esta oração fez diferença na sua vida, convido você a compartilhá-la com alguém especial que precise sentir a presença e a proteção de Deus. Escreva seu amém aqui nos comentários, declarando a sua fé. E aproveite para deixar seu pedido de oração para que eu possa interceder por você também. Não deixe de se inscrever no canal e ativar o sininho. Assim você continuará recebendo orações poderosas e mensagens que renovam sua esperança todos os dias. Que Deus encha seu coração de paz e que a luz dele guie cada escolha em sua vida. Obrigado por estar comigo nessa oração. Que o Senhor te abençoe, guarde e conceda sabedoria em todas as situações. Até a próxima oração. Lembre-se sempre, Deus está ao seu lado hoje e eternamente. Se esta oração abençoou você, aproveite para assistir agora mesmo à próxima mensagem, especialmente preparada para aumentar ainda mais sua fé e confiança em Deus. Basta clicar no vídeo recomendado aqui na tela e continuar crescendo espiritualmente através da palavra. Que Deus te abençoe abundantemente.